Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni. Nós estamos no nosso vídeo falando sobre a teoria do arrebatamento na visão pré-tribulacionista. E agora vamos falar sobre o silêncio a respeito da tribulação nas epístolas, ou seja, nas cartas pastorais. As epístolas de Tiago, de 1 Pedro, em certa medida, e 2 Tessalonicenses, foram especificamente escritas por causa da perseguição da igreja. E nós sabemos, pela história da igreja, que a igreja sofreu tremenda perseguição, principalmente nos primeiros 3 séculos ali. Houve perseguição terrível àqueles que criam na mensagem do Evangelho de Jesus. Então, vários trechos, João 15, 18 a 25, 1 Pedro 2, 19 a 25, 2 Tessalonicenses 1, de 4 a 10, 2 Timóteo 3, de 10 a 14, todas essas epístolas, esses trechos das cartas pastorais, foram escritas para dar revelação concernente à perseguição e razões para a sua existência, ajudando assim e apoiando para que os crentes suportassem essas tribulações, essas provações, essas dificuldades. Evidentemente, os escritores das epístolas não tinham conhecimento de que a igreja enfrentaria a 70ª semana, a semana 70 de Daniel, ou a tribulação. Do contrário, certamente teriam oferecido ajuda e direção para a perseguição mais severa que o homem jamais conhecerá, visto que estavam preocupados em dar ajuda nas perseguições dos dias passados. Eles não preparariam para as perseguições comuns a todos e negligenciariam o derramamento da ira, durante o qual o crente necessitaria de ajuda e assistência especial. A esse respeito, Scofield escreve o seguinte, preste atenção no que diz Scofield, esse grande teólogo, diz assim: além de não haver uma sílaba nas escrituras que afirme que a igreja entrará na grande tribulação, ou na 70ª semana, nem o discurso do cenáculo, a nova promessa, nem as epístolas que explicam essa promessa sequer mencionam a grande tribulação. Ou seja, nenhuma vez nesse grande corpus da Escritura Sagrada, inspirada por Deus, escrita claramente para a igreja, na dispensação da igreja, na era da igreja, dispensação da graça, a expressão será encontrada. Visto então que as perseguições dessa época e a ira da 70ª semana viriam em tipo e em caráter e não apenas em intensidade, é insuficiente dizer que, se um indivíduo está preparado para aquilo que é ruim, também estará para o pior. Então, o silêncio das epístolas é mais uma evidência de que a visão pré-tribulacionista é a mais correta. O silêncio das epístolas, que deixaria a igreja despreparada para a tribulação, apoia total ausência dela naquele período, ou seja, a ausência da igreja do período tribulacional ou da 70ª semana de Daniel capítulo 9. Qual é a mensagem das duas testemunhas de Apocalipse 11:3? Ou seja, Apocalipse 11:3 fala de 2 emissários especiais que são enviados a Israel. Seu ministério é acompanhado por sinais tremendos para comprovar a origem divina de sua mensagem de acordo com o uso profético de sinais do Antigo Testamento. A essência da pregação das 2 testemunhas não é revelada, mas o conteúdo pode ser desprendido da vestimenta desses mensageiros. Disse que estarão vestidos de pano de saco, em grego sakos, com 2K, que é definido por Tyler como, Tyler, um especialista em grego, ele diz assim: é um pano grosseiro, material escuro e áspero, feito especialmente de pelos de animais. Ou seja, o vestuário desse material, dependendo do corpo da pessoa, como um saco, era comumente usado pelos lamentadores, penitentes, suplicantes, e também por aqueles que, assim como os profetas hebraicos, mantinham uma vida austera, ou difícil, uma vida austera, uma vida separada, consagrada ao Senhor, é o que diz Tyler no seu lexicon de grego e inglês, ok? Na página 566. Então, quando comparamos o ministério de Elias, por exemplo, em 2 Reis 1:8,
e o de João Batista, lá em Mateus 3,4, ministérios correspondentes no sentido de que ambos foram enviados a Israel num período de apostasia para levar a nação ao arrependimento, o mistério dessas duas testemunhas, vemos que tem como sinal de sua mensagem, em ambos os casos, a mesma coisa, ou seja, a vestimenta do pano de saco como um sinal de lamentação e de arrependimento nacional. Então podemos concluir pela forma característica das suas vestimentas que as duas testemunhas lá de Apocalipse anunciam a mesma mensagem de João, de arrependimento porque o rei está vindo, o Messias prometido de Israel. As suas boas novas são o evangelho do reino, lá de Mateus 24,14. Eles não negligenciam a pregação da cruz, pois Apocalipse 7,14 e Zacarias 13:8-9 mostram que a pregação do evangelho durante a 70ª semana, ou a tribulação, é acompanhada pela pregação da cruz. Ou seja, a mensagem confiada à igreja é uma mensagem de graça. A igreja não possui outra mensagem, a não ser a mensagem da cruz. O fato de a mensagem anunciada ser de julgamento, de arrependimento, de preparação para a vinda do rei, mostra que a igreja não deverá estar presente na tribulação, pois tal mensagem não é confiada a ela no presente momento. Qual é o destino da igreja dentro da visão pré-tribulacionista? Primeiro, ninguém negará que a igreja tem um destino celestial. O céu é o destino para a igreja. Glória a Deus por isso. Ou seja, todas as suas promessas e expectativas têm um caráter divino. Quando estudamos o destino dos salvos, por exemplo, na 70ª semana, encontramos que a sua expectativa e promessa não é celestial, mas sim terrena, que é a implantação do milênio por Jesus Cristo ao final da tribulação. Mateus 25:34 deixa isso muito claro. Se a igreja estiver na terra durante a 70ª semana, todos os que forem salvos durante esse período serão salvos para fazer parte do corpo. Se o arrebatamento só ocorresse no final da 70ª semana e parte dos salvos entrassem numa bênção terrena, outra parte num destino celestial, o corpo de Cristo seria desmembrado e a unidade do corpo de Cristo seria destruída. Então, tal desmembramento é impossível. Isso só pode mostrar que os que forem salvos durante a 70ª semana e adentrarem no reino milenial ou milenar, deverão ter sido salvos após o término do plano divino para a igreja. Ou seja, o fechamento da era da igreja, a dispensação da graça. Ok? Qual é a mensagem à igreja de Laodiceia dentro do entendimento pré-tribulacionista? Em Apocalipse 3, de 14 a 22, João traz uma mensagem a uma igreja chamada a Igreja de Laodiceia. Essa igreja representa a forma final da igreja professante, que é rejeitada pelo Senhor e vomitada da sua boca por causa da falsidade da sua profissão. Se a igreja na sua totalidade, não apenas a sua porção professante, ou seja, que é apenas nominal, que professa, mas não vive, entrar na 70ª semana, teremos de concluir que a igreja de Laodiceia é o retrato da verdadeira igreja, o que não é. Muitas coisas ficam evidentes então. A igreja verdadeira não poderia passar pelas perseguições da 70ª semana e continuar a ser morna para com o Senhor. Até porque a verdadeira igreja não é morna. A verdadeira igreja é cheia do fogo do Espírito Santo, é quente do ponto de vista espiritual. As perseguições intensificaram as chamas e as transformariam a mornidão então num calor intenso, ou então apagariam o fogo totalmente. Esse sempre foi o ministério das perseguições no passado. O que fica ainda mais claro aqui, se ela representasse a verdadeira igreja, é que essa igreja seria vomitada perante o Senhor, completamente rejeitada por ele. E isso só poderia ensinar que alguém pode ser parte da igreja verdadeira e depois ser finalmente lançado fora, o que é impossível. Ou seja, a única alternativa é ver que a igreja verdadeira termina com a igreja de Filadélfia, que é retirada da terra de acordo com a promessa de Apocalipse 3:10, antes da tribulação. E a falsa igreja professante
de quem a igreja verdadeira será separada pelo arrebatamento, pelo rapto, pela translação da igreja, é deixada para trás, rejeitada por Deus e vomitada na 70ª semana, para revelar a verdadeira natureza de sua profissão e a justa rejeição por Deus. E sobre os tempos dos gentios, o que a Bíblia Sagrada fala dentro da visão pré-tribulacionista? Em Lucas 21, 24, o Senhor mostra que Jerusalém continuará sob o domínio gentil, até que os tempos dos gentios se completem, como declara Zacarias 12, 2 e Zacarias 14, 2 a 3, que também revela que isso não acontecerá até a segunda vinda visível de Cristo para a implantação do milênio na terra, quando os exércitos da besta forem destruídos pelo Senhor, como vemos que ele assim fará em Apocalipse lá 19, de 17 a 19. Ou seja, em Apocalipse 11, 2, no parêntese entre a 6ª e a 7ª trombeta, existe uma referência aos tempos dos gentios. João indica que Jerusalém ainda está sob o poder gentil, e do começo da série de julgamentos interrompida por esse parêntese, até o fim do domínio gentil transcorrem 3 anos e meio. E é importante observar isso, pois de acordo com a visão mesotribulacionista, o que está equivocado, as trombetas ocorrem nos primeiros 3 anos e meio da 70ª semana. Se essa visão fosse correta, os tempos dos gentios teriam de terminar no meio da semana, ou pelo menos antes do fim da 70ª semana. E Jerusalém teria de ser liberta por outro acontecimento ou pessoa que não o Senhor. Esse elemento cronológico indicado em Apocalipse 11, 2 torna insustentável a visão mesotribulacionista. Como é que será o remanescente na segunda vinda? Passagens como Malaquias 3,16, Ezequiel 20, 33 a 38, Zacarias 13, 8 a 9 e Apocalipse 7, de 1 a 8 e muitas outras indicam claramente que quando o Senhor voltar à terra, haverá um restante de crentes em Israel aguardando o seu retorno. Junto com essas, há outras passagens, como Mateus 25, 31 a 40, as parábolas, como de Mateus 22, de 1 a 13, de Lucas 14, de 16 a 24, mostram que haverá uma multidão de crentes entre os gentios que crerão nele e aguardarão o seu retorno na segunda vinda visível de Cristo à terra em glória. Para que o Senhor possa, na segunda vinda, cumprir as promessas feitas na aliança abrâmica, davídica e palestínica, ou palestina, é necessário que haja um remanescente fiel sobre quem ele possa reinar e cumprir essas promessas. Ou seja, deve existir também um grupo de crentes gentios que possa receber pela fé os benefícios das alianças no seu reinado milenial. Esses grupos entram então no milênio com um corpo natural, salvo, mas sem experimentar a morte e ressurreição. Se a igreja estivesse na terra até a segunda vinda, esses indivíduos teriam sido salvos e recebido uma posição na igreja. Teriam sido até arrebatados naquela hora e, consequentemente, não restaria uma pessoa salva na terra. Quem então estará esperando encontrar Cristo no seu segundo advento ou segunda vinda? Com quem Cristo poderia cumprir literalmente as alianças feitas com Israel? Então essas considerações tornam necessário o arrebatamento pré-tribulacionista da igreja, para que Deus possa chamar e preservar o remanescente durante a tribulação por meio dele e cumprir as promessas feitas lá no Antigo Testamento e que se realizarão no reino milenial ou milenar de Cristo sobre a terra. Ok? Então no vídeo seguinte nós vamos tratar sobre os 144 mil selados de Israel. Continue conosco, que a graça e a paz de Jesus venha sobre você. Clica no link aí do YouTube, tem todas as nossas redes sociais, siga-nos nas redes sociais, semeie na nossa vida, oferte nesse ministério se assim você puder, for tocado pelo Senhor. Nós recebemos de bom grado tanto a Igreja Batista Betel quanto a vida do pastor Giovanni. Seremos muito felizes e contentes se Deus tocar assim no seu coração. Continue conosco, que a graça e a paz de Jesus venha sobre você, em nome de Jesus. Amém e amém.